Eu sei exatamente como é aquela sensação de cansaço mental, de quem acorda cedo, trabalha duro e faz as suas orações, mas parece que as coisas continuam travadas. É frustrante olhar para o lado e ver pessoas que parecem se esforçar menos, conquistando muito mais, enquanto você sente que o seu destino está estagnado. Essa dor de não ser correspondido pela vida, apesar de todo o esforço, é algo que eu entendo profundamente. E é justamente nesse ponto de exaustão que muitos acabam desistindo dos seus maiores sonhos por acharem que não são merecedores. Afirma-se aqui algo que pode soar contraintuitivo. Deus não entrega o que você pede com a boca, mas o que a sua mente afirma com convicção. É polêmico dizer isso, mas muitas orações não funcionam simplesmente porque a pessoa está vibrando na frequência da escassez enquanto pede abundância. Como Napoleão Hill ensinou de forma magistral em Quem Pensa Enriquece, a mente humana funciona como um imã que atrai tudo aquilo que está impresso no subconsciente. Se você pede vitória, mas dorme e acorda acreditando no fracasso, você está, na verdade, sabotando o próprio milagre através de uma dúvida disfarçada de prudência. Para ser mais esperto que o diabo, você precisa reconhecer que ele não precisa te atacar. Ele só precisa fazer você acreditar na sua própria impotência. A grande solução para essa trava está em alinhar o seu desenvolvimento pessoal com a sabedoria eterna encontrada em Salmos e Provérbios. Quando você decide aplicar as leis do sucesso e entende que a fórmula da autoconfiança é a base para que o Criador possa agir através de você, a recompensa é uma clareza que poucos experimentam. As frases de Napoleão Hill frequentemente nos lembram que a mente é o único laboratório onde a realidade é moldada antes de aparecer no mundo físico. O que está ocupando o laboratório da sua mente agora é o que dita o seu amanhã. Mas como exatamente essa lei da crença funciona na prática para que você vivencie a lei do triunfo? É sobre esse espelho da alma que precisamos conversar. Pois bem, eu percebo que você já sentiu um estalo aí dentro, uma clareza de que não dá mais para viver de migalhas enquanto o banquete está posto. Mas olha, saber disso é só o começo. O que muda o jogo de verdade é a atitude de tomar posse. Por isso, eu te convido agora a fazer um gesto concreto de fé e desenvolvimento pessoal. Deixe aqui nos comentários o seu decreto de vitória, para que o seu subconsciente entenda de uma vez por todas que a dúvida foi expulsa da sua casa. Escreva com toda a sua convicção. A minha mente crê no impossível e o Deus manifesta a minha vitória agora. Fazer isso é colocar a fórmula da autoconfiança para rodar na prática, saindo da arquibancada e entrando no campo onde a lei do triunfo acontece. Napoleão Hill sempre dizia que a ação é a verdadeira medida da crença. Quando você comenta, você está, na verdade, carimbando o seu compromisso com as leis do sucesso. E para garantir que você continue blindado em cada passo desse ano de 2026, se inscreva no canal agora mesmo. Estar aqui é como sentar à mesa com quem já trilhou o caminho de Quem Pensa Enriquece e conhece as profundezas de Salmos e Provérbios. Não deixe escapar a chance de transformar sua realidade através das poderosas frases de Napoleão Hill que destrinchamos por aqui. Clique no botão de se inscrever e vamos juntos dar o próximo passo para manifestar esse novo tempo. Vamos agora colocar a mão na massa e entender como essa engrenagem invisível funciona. Porque olha, o que eu vou te contar aqui é o que separa quem vive de migalhas de quem senta à mesa da abundância. O bloco A é sobre o espelho da alma, ou melhor, a lei da crença. Imagine que a sua mente é como o molde de uma fundição. O metal líquido da providência divina está sempre jorrando, mas ele só vai assumir a forma do molde que você apresentar. Se o seu molde for pequeno, cheio de rachaduras de dúvida e medo, não adianta pedir um oceano, você só vai conseguir o que cabe na sua estrutura mental.
É por isso que, no desenvolvimento pessoal, a gente bate tanto na tecla de que a realidade exterior é apenas um reflexo, um eco do que está acontecendo aí dentro de você. Napoleon Hill, em sua obra imortal Quem Pensa Enriquece, descobriu algo que muita gente até hoje custa acreditar. O subconsciente não discute ordens. Ele é um servo fiel que aceita qualquer ideia que você imprima nele com emoção e fé. Se você passa o dia inteiro remoendo que a vida está difícil, que em 2026 nada flui ou que dinheiro é sujo, parabéns, você deu uma ordem direta para o seu subconsciente trabalhar contra você. É aí que você precisa ser mais esperto que o diabo, porque a maior artimanha dele é justamente usar os seus próprios pensamentos para criar uma prisão sem grades. Ele não precisa te amarrar, ele só precisa te convencer de que você é um derrotado. Mas quando você estuda as leis do sucesso, percebe que tem o poder de trocar esse molde a qualquer momento. Pois é, e essa ideia não é nova, viu? Se a gente abrir o livro de Salmos e Provérbios, vai encontrar lá com todas as letras que, como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Isso não é um conselho bonitinho de autoajuda, é uma lei física e espiritual. Se a sua alma está configurada para a escassez, você pode ganhar na loteria hoje, que em 6 meses estará pobre de novo, porque o seu molde mental não sustenta a riqueza. A verdadeira lei do triunfo começa na aceitação interna de que o Criador já disponibilizou tudo, mas a entrega depende da sua capacidade de crer. Como dizem algumas das mais poderosas frases de Napoleon Hill, a mente é o único limite que realmente existe. Se você expande a mente, o mundo ao seu redor não tem outra opção a não ser expandir junto. Eu já vi muita gente dando murro em ponta de faca, trabalhando feito louco, mas com uma mentalidade de miséria. O resultado? Estão sempre enxugando gelo. Elas não entendem que precisam aplicar a fórmula da autoconfiança para reprogramar a própria identidade. Você precisa se ver como alguém que já possui o que deseja. Deus entrega o que sua mente acredita porque Ele respeita a sua liberdade de escolha. Se você escolhe acreditar no pior, Ele permite que você colha o pior. Mas se você decide, com base no desenvolvimento pessoal sério, que é um herdeiro da prosperidade, as oportunidades começam a brotar do chão, literalmente. Quer um exemplo prático de como mudar esse molde agora mesmo? Eu te sugiro o exercício do espelho da convicção. Não é só olhar e pentear o cabelo, não. É parar diante do espelho, olhar no fundo dos seus olhos e recitar a sua declaração de propósito principal, aquela que você aprendeu lendo A Lei do Triunfo. Mas faça isso sentindo a emoção da vitória. Se você quer uma casa nova, não pense nela como algo distante. Sinta o cheiro da pintura fresca, sinta o toque da chave na sua mão. Essa visualização criativa, quando aliada à leitura constante de Salmos e Provérbios, cria uma química no seu cérebro que força o universo a se reorganizar para te entregar o que você visualizou. É a ciência de quem pensa enriquece em plena ação. A gente precisa entender que Deus não é um juiz severo que fica escolhendo quem vai ser feliz por puro capricho. Ele é o doador, mas nós somos os receptores. Se a sua antena está sintonizada na rádio tristeza e escassez, você nunca vai ouvir a música da prosperidade. Por isso, a fórmula da autoconfiança é tão vital. Ela calibra a sua antena para a frequência do milagre. É um trabalho diário, né? Não dá para ser positivo por 5 minutos e passar o resto do dia reclamando do preço da gasolina. A constância é o que firma o molde. É impressionante como as coisas mudam quando a gente para de pedir por favor e passa a agradecer por já ter. A gratidão antecipada é a prova cabal de que a sua mente realmente acredita. Quando você agradece pelo que ainda não viu, você está aplicando as leis do sucesso no nível mais alto possível. Você está dizendo ao Criador: eu confio tanto na tua lei que já estou comemorando. E aí, meu caro, o impossível vira rotina. Pois é, o espelho da alma não mente. Se você não gosta do que está vendo na sua vida lá fora, precisa ter a coragem de mudar o que está projetando aqui dentro. Mas,
tem uma cilada perigosa nesse caminho. Às vezes a gente acha que acredita, mas lá no fundo, bem escondidinha, existe uma dúvida que divide a nossa força e anula o nosso pedido. É o que eu chamo de mente dividida. E se você não souber como lidar com essa sabotagem, o seu milagre vai continuar batendo na trave. E é exatamente sobre como vencer essa mente dividida e ser definitivamente mais esperto que o diabo que a gente vai conversar agora. Pois é, eu sei bem como é essa batalha interna. Às vezes você está ali, fazendo as suas afirmações, lendo Napoleon Hill, tentando manter a cabeça erguida, mas lá no fundo uma vozinha sussurra: e se não der certo? É como se você estivesse com um pé no acelerador e o outro no freio. Essa é a famosa mente dividida, e eu preciso te dizer com toda a honestidade: uma mente dividida não conquista nada. Ela é como uma estação de rádio com interferência. O sinal até existe, mas a mensagem chega truncada e ninguém consegue entender. Se você quer que Deus entregue o que sua mente acredita, a primeira coisa que você precisa fazer é eliminar essa duplicidade, porque a dúvida é o cupim que corrói a estrutura do seu milagre. Quando abrimos o livro de Tiago na Bíblia, encontramos um aviso severo. O homem de mente dividida é instável em todos os seus caminhos e não deve esperar receber nada do Senhor. Isso se alinha perfeitamente com o que Napoleon Hill descreve em As Leis do Sucesso como a falta de um objetivo principal definido. Se você pede prosperidade hoje, mas amanhã acorda com medo da conta de luz, você está enviando sinais contraditórios para a inteligência infinita. Para viver a lei do triunfo, você precisa de uma clareza que beira a obsessão. Deus não entrega o que você acha que seria legal ter. Ele entrega aquilo que você não aceita mais viver. É aqui que você precisa ser, de fato, mais esperto que o diabo. A cilada preferida dele não é te colocar para fazer coisas erradas, mas sim te manter na paralisia da análise. Ele te bombardeia com e se, mas e talvez. Ele sabe que a dúvida é o antídoto da fé. Enquanto você estiver dividido, a sua fórmula da autoconfiança estará zerada. Como Hill costumava dizer, a indecisão é o embrião do medo. Se você não decide o que quer com cada fibra do seu ser, você abre uma brecha para que o medo se instale e tome conta do seu laboratório mental. E lembre-se, no laboratório da mente não existe vácuo. Se você não colocar fé, a dúvida vai ocupar o espaço sozinha. Eu já vi pessoas que estudaram Quem Pensa Enriquece de trás para frente. Sabiam todas as frases de Napoleon Hill de cor, mas não saíam do lugar. Por quê? Porque no momento da pressão, a mente delas se dividia. Elas queriam o sucesso, mas tinham medo da responsabilidade que o sucesso traz. Elas queriam a riqueza, mas se sentiam culpadas por desejá-la. Essa guerra interna gasta uma energia absurda e não produz resultado nenhum. A clareza absoluta é o que permite que a sua crença se torne uma ordem inquestionável para o seu subconsciente. Quer um exercício prático para identificar se a sua mente está dividida agora? Pegue uma folha de papel e divida ao meio. De um lado, escreva o seu grande desejo. Do outro, escreva todos os poréns que surgem na sua cabeça quando você pensa nesse desejo. Se a lista dos poréns for maior, você já descobriu por que o milagre ainda não chegou. Para resolver isso, você vai riscar cada um desses medos e substituir por um versículo de Salmos e Provérbios que afirme o contrário. É assim que você reprograma a sua mente para parar de ser um agente duplo e passar a ser um aliado do seu próprio destino. Pois é, não dá para servir a dois senhores e não dá para ter duas mentalidades ao mesmo tempo. Ou você acredita no Deus do impossível, ou você acredita nas limitações do mundo. A escolha é sua, mas as consequências são automáticas. Manter a mente focada e unida é o que permite que você use as leis do sucesso como uma alavanca para mover o mundo. Mas eu sei que manter essa mente unida e focada no meio do barulho de 2026 é um desafio diário. A gente precisa de combustível para manter essa chama acesa e nada melhor do que uma dieta mental rigorosa. Existe um jeito de alimentar o seu subconsciente com tanta sabedoria que a dúvida simplesmente morre de fome.
e é sobre como usar salmos e provérbios para fazer essa limpeza profunda que a gente vai tratar no próximo bloco. Pois é, a gente já entendeu que uma mente dividida é uma mente estagnada. Mas agora vem a pergunta de $1 milhão. Como é que eu mantenho a minha mente unida e focada se o mundo ao meu redor parece um caos? A resposta é mais simples do que parece, mas exige uma disciplina de ferro. Você precisa controlar o que entra no seu sistema. Pense no seu subconsciente como um jardim extremamente fértil. Se você não plantar deliberadamente as sementes da sabedoria, o mato da dúvida vai crescer sozinho. Não existe terra nua na mente. Ou você planta o que quer, ou colhe o que não quer. É aqui que entra a dieta da sabedoria, o combustível que mantém a sua crença viva enquanto o milagre ainda está a caminho. Napoleon Hill foi um visionário ao descrever o princípio da autossugestão. Ele explicava que qualquer ideia, plano ou propósito que você repete constantemente para si mesmo acaba sendo aceito pelo subconsciente como uma verdade absoluta. O problema é que a maioria das pessoas usa a autossugestão para o mal, repetindo frases de derrota e medo sem nem perceber. Para ser mais esperto que o diabo, você precisa inverter esse jogo. Você precisa bombardear a sua mente com o que há de mais puro e poderoso. E eu te digo por experiência, não existe alimento mental mais potente do que a combinação de salmos e provérbios. Enquanto os provérbios te dão a inteligência prática para lidar com as coisas da terra, os salmos elevam a sua frequência espiritual para se conectar com o céu. Eu gosto de pensar que as frases de Napoleon Hill são como as ferramentas de um engenheiro, e os salmos e provérbios são a planta da obra assinada pelo grande arquiteto. Quando você lê em Provérbios que o que o ímpio teme, isso lhe sobrevirá, mas o desejo dos justos será concedido, você está recebendo uma aula direta sobre as leis do sucesso. Você está reprogramando o seu medo para se tornar expectativa de vitória. Essa dieta mental limpa as toxinas da incredulidade e deixa o seu terreno pronto para que Deus entregue o que a sua mente agora finalmente acredita. Quer um método prático de como fazer essa dieta agora? Eu chamo de o protocolo dos 31 dias. Funciona assim. Manhã. Leia o capítulo de Provérbios correspondente ao dia do mês. Exemplo, dia 27, leia Provérbios 27. Ele vai te dar a sabedoria estratégica para o seu desenvolvimento pessoal no dia a dia. Noite. Leia um salmo de gratidão ou confiança, como o 23, o 191 ou o 121. Isso acalma o seu subconsciente antes do sono, que é quando a mente processa as informações mais profundas. O toque de Hill. Logo após a leitura, repita a sua fórmula da autoconfiança em voz alta. Diga com convicção: eu sou grato pela sabedoria que recebi e acredito plenamente que o Criador já está movendo as águas em meu favor. Puxa, é impressionante como a sua fisionomia muda quando você para de consumir lixo mental e passa a se alimentar da fonte. A dúvida simplesmente não consegue sobreviver em um ambiente saturado de sabedoria divina e técnica. Você passa a ter o que Hill chamava de mente positiva, que é a base para a lei do triunfo. Quando a sua mente está cheia dessas verdades, a sua crença deixa de ser um esforço e passa a ser o seu estado natural. E lembre-se, Deus entrega o que sua mente acredita, então certifique-se de que ela está acreditando nas coisas certas. Essa dieta prepara o seu espírito, mas a fé sem obras é morta, né? Existe um ponto onde a crença precisa transpirar. Deus entrega o que você acredita, mas Ele costuma colocar a encomenda nas mãos de quem já está no caminho, trabalhando e agindo como se já tivesse recebido. É sobre essa fé em movimento que separa os sonhadores dos realizadores que a gente vai conversar a seguir. Pois é, eu vejo muita gente que se diz cheia de fé, mas que passa o dia inteiro sentada no sofá esperando um milagre cair do teto como se fosse um prêmio de loteria. Mas a verdade é que Deus não costuma entregar nada para quem está estacionado. Existe uma lei espiritual e física que eu gosto de chamar de fé em movimento.
A crença real, aquela que faz o Criador mover montanhas, é uma crença que transpira. Se a sua mente realmente acredita que a vitória já é sua, o seu corpo não consegue ficar parado. Você passa a agir, falar e se preparar como alguém que já recebeu a notícia. É aqui que o seu desenvolvimento pessoal sai do campo das ideias e entra no campo da lei do triunfo. Napoleon Hill foi cirúrgico ao explicar que a fé é um estado mental que deve ser acompanhado de um plano de ação. No livro A Lei do Triunfo, ele destaca o hábito de fazer mais do que o solicitado, a famosa milha extra. Por que isso é importante? Porque quando você faz mais do que é pago para fazer, ou quando você se prepara além do que as circunstâncias exigem, você está provando para o seu subconsciente e para o Criador que você acredita no seu objetivo principal. Você está dizendo, eu confio tanto que a entrega vem que já estou construindo o galpão para guardar a mercadoria. Sem ação, a sua crença é apenas um desejo piedoso e o universo não responde a desejos, ele responde a decisões acompanhadas de movimento. Eu encontro nos Salmos e Provérbios a base perfeita para essa dinâmica. Em Provérbios, aprendemos que a mão dos diligentes dominará. Deus entrega o que sua mente acredita, mas Ele entrega através dos caminhos que você abre com a sua diligência. É como se ele fosse o vento, mas você precisa ser o navegador que ajusta as velas. Se você ficar com as velas recolhidas, o vento pode soprar com toda a força do mundo que o seu barco não vai sair do lugar. Para ser mais esperto que o diabo, você precisa entender que ele adora te manter na espera passiva, sussurrando que no tempo de Deus vai acontecer, enquanto você desperdiça as ferramentas que já recebeu. O tempo de Deus muitas vezes coincide com o tempo em que você decide finalmente agir. Vou te dar um exemplo prático de como colocar essa ação sob crença para rodar em 2026. Se o seu objetivo é uma transição de carreira ou abrir o seu próprio negócio, a sua mente precisa acreditar que você já é esse profissional. Mas como você prova isso? Estudando hoje o que esse profissional precisa saber. Preparando o seu plano de negócios agora, mesmo que não tenha um centavo no bolso. Isso é aplicar a fórmula da autoconfiança. Quando você age sob o comando da crença, você atrai as pessoas, os recursos e as coincidências que Hill chamava de sorte, mas que nós sabemos que é a providência divina respondendo ao seu movimento. Eu já notei que as pessoas que realmente conquistam o impossível são aquelas que não esperam ter todas as respostas para começar. Elas acreditam tanto no resultado final que o como fazer vai se revelando passo a passo. Elas usam as frases de Napoleon Hill não como frases de efeito, mas como ordens de marcha. Elas sabem que quem pensa enriquece, porque o pensamento gera a crença, e a crença gera uma energia de ação que nada na Terra pode deter. A entrega divina vem para confirmar o que você já está vivendo em espírito e em esforço. Pois é, a fé sem obras é morta, e a crença sem ação é apenas ilusão. Se a sua mente acredita, o seu comportamento precisa refletir essa certeza. É uma parceria de alto nível entre você e o Criador. Quando você caminha, ele abre o mar. Quando você planta, ele dá o crescimento. Mas o movimento inicial tem que ser seu. A gente falou de mente, de dieta de sabedoria e de ação. Agora, imagine quando tudo isso se junta. Quando a sua convicção é tão forte que o mundo material não tem outra saída a não ser se dobrar à sua vontade. Existe um momento de colheita, uma fase onde tudo o que você plantou em segredo na sua mente começa a aparecer à luz do dia. É o que eu chamo de a colheita da convicção. E é exatamente sobre como receber e manter essa abundância que a gente vai tratar no encerramento dessa conversa. Pois é, chegamos agora ao ponto que todos esperam, mas que pouquíssimas pessoas realmente compreendem em sua totalidade. O momento exato em que o invisível decide, finalmente, se tornar visível diante dos seus olhos. Eu sei que a jornada até aqui exigiu muito de você. Houve dias em que o cansaço parecia um peso físico nos seus ombros,
especialmente naquelas madrugadas de 2026, onde a realidade ao seu redor parecia gritar que nada estava mudando, enquanto você tentava manter a chama da esperança acesa. Mas o que eu preciso que você entenda agora é que a colheita da convicção não é um evento de sorte, quem sabe, ou um bilhete de loteria premiado. Ela é a consequência matemática, física e espiritual de quem manteve o solo da mente bem cuidado, protegido e nutrido contra todas as evidências em contrário. Napoleon Hill dedicou décadas de sua vida para provar que o universo não é um lugar de caos, mas de leis rigorosas. Ele explicava que quando um desejo ardente é mantido com uma persistência inabalável, ele acaba atraindo os meios físicos para sua realização através de caminhos que a lógica humana simplesmente não consegue prever. Sabe aquele estalo, aquela coincidência ou aquele telefonema inesperado que muda tudo? Isso não é acaso, é a sua mente, agora totalmente convencida da vitória, funcionando como um ímã gigante que força as circunstâncias a se dobrarem. É a materialização de as leis do sucesso saindo das páginas dos livros e entrando na sua conta bancária, na sua saúde e nos seus relacionamentos. Eu gosto de pensar que existe um fenômeno chamado massa crítica mental. Funciona assim: você vai plantando a ideia, afirmando a sua fórmula da autoconfiança, estudando e agindo. Por muito tempo, parece que nada acontece na superfície, mas no subconsciente a pressão está aumentando. Chega um momento em que a sua crença se torna tão densa, tão sólida e tão inquestionável que o universo não tem outra saída a não ser expulsar essa ideia para o mundo físico. É a fusão perfeita entre a sua determinação humana e a providência divina. Quando a sua mente finalmente para de oscilar entre o será e o com certeza, você entra de fato no fluxo de a lei do triunfo. A sabedoria milenar de Salmos e Provérbios nos dá o alicerce para esse momento de glória. Lembre-se do que diz o Salmo 126. Aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo colherão. Essas lágrimas representam o esforço de acreditar quando tudo diz para desistir. Representam a disciplina de manter a dieta da sabedoria enquanto o mundo ao seu redor consome fofoca e medo. A colheita da convicção pertence aos audazes que semearam na mente enquanto ainda estava escuro lá fora. Deus entrega o que sua mente acredita, porque ao acreditar sem ver, você prova que é um gestor digno do que está por vir. Ao aplicar o desenvolvimento pessoal com essa profundidade, você percebe que a gratidão antecipada é a ferramenta de engenharia mais poderosa que existe. Agradecer pelo que ainda não chegou é o nível mais alto de quem pensa enriquece, pois é a prova final de que sua mente não está mais pedindo, ela está recebendo. É como se você estivesse assinando o recibo de uma mercadoria que já saiu do depósito e está a caminho da sua casa. Se você já assinou o recibo, você não fica mais ansioso na janela. Você vai preparar o lugar onde vai colocar o que comprou. Essa tranquilidade de quem já venceu é o que acelera a entrega divina. Para ser mais esperto que o diabo, você precisa entender que ele tenta roubar a sua colheita justamente nos 5 minutos finais. Ele sabe que se conseguir te fazer duvidar agora, todo o trabalho anterior é neutralizado. Por isso, a colheita exige que você mantenha a guarda alta até o último segundo. As frases de Napoleon Hill frequentemente nos lembram que a riqueza, quando começa a vir, vem tão rapidamente e em tal abundância que nos perguntamos onde ela esteve escondida durante todos aqueles anos de necessidade. Essa é a beleza da colheita. Ela compensa, com juros e correção, cada noite de sono perdida e cada sacrifício feito em prol do seu objetivo principal. Eu já vi milagres acontecerem em 2026 que desafiam qualquer explicação lógica, mas que seguem rigorosamente a lógica da fé aplicada. Pessoas que saíram do zero absoluto para o topo de suas indústrias, famílias restauradas de cinzas e projetos que pareciam mortos ganhando vida. O denominador comum,
Uma mente que se recusou a acreditar na derrota e que permaneceu firme até que a realidade física não tivesse outra escolha a não ser se alinhar com a visão espiritual. A colheita é real, ela é justa e ela é o destino inevitável de quem domina as leis que regem a mente humana. Quando você atinge esse estágio, você percebe que o maior ganho não foi o dinheiro, a casa ou o sucesso em si, mas a pessoa que você se tornou para conseguir essas coisas. Você se tornou um mestre do seu próprio destino. Você aprendeu que Deus entrega o que sua mente acredita, e por isso você nunca mais terá medo do futuro, porque sabe que o laboratório da sua mente está sob o seu controle total. A abundância não é algo que você pega, é algo que você emite. Pois é. Agora que passamos por todo esse mapa da mente, eu preciso te fazer uma pergunta que vai ecoar aí dentro, no silêncio da sua alma, assim que este vídeo acabar. O que é que você tem alimentado no laboratório da sua mente nos últimos minutos? Você está focado no medo das dificuldades de 2026 ou na certeza absoluta de que o Criador já assinou a sua vitória? Porque, como vimos, Deus entrega o que sua mente acredita, e agora você tem todas as ferramentas, o mapa de Napoleon Hill, a luz dos salmos e provérbios e a força da sua própria vontade para garantir que essa crença seja, a partir de hoje, inabalável. Não saia desta conversa da mesma forma que entrou. Conhecimento sem aplicação é apenas entulho mental. Se você permitir que o mundo exterior e as notícias negativas ditem a sua frequência, agora que você já conhece as regras do jogo, você estará dando uma vitória gratuita para aquele diabo da distração e do desânimo. Use a sua fórmula da autoconfiança para blindar cada centímetro do que construímos hoje. Não permita que ninguém, nem mesmo a sua própria sombra, roube a clareza do seu objetivo principal. Você é o porteiro do seu subconsciente e só entra ali o que você autorizar. A chave está na sua mão, mas é você quem precisa girar a fechadura. Comece hoje mesmo a aplicar o que conversamos, a dieta da sabedoria, a fé em movimento e a blindagem mental contra a dúvida. Se este conteúdo abriu seus olhos para uma nova realidade e você sentiu que a chave virou, não deixe essa chama apagar no primeiro vento de dificuldade que soprar lá fora. Para continuarmos essa mentoria diária, através de As Leis do Sucesso, eu te convido a se inscrever no canal agora mesmo. É aqui que a gente separa os amadores dos que realmente vivem a lei do triunfo. Curta o vídeo para selar este compromisso diante do universo e ative as notificações, porque o que eu preparei para o próximo encontro vai te dar o passo a passo prático que faltava para sua virada definitiva. Eu te desafio a ser, a partir de agora, mais esperto que o diabo e suas táticas de desânimo. Foque no que é eterno, foque na sabedoria que não falha e prepare-se, a sua colheita será exatamente proporcional à força da sua convicção. O seu novo tempo não começa amanhã, ele começou no exato momento em que você decidiu acreditar. A gente se vê no próximo vídeo, que é exatamente esse que está aparecendo na sua tela agora mesmo. O segredo está para ser revelado. Até!